Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre assertividade. Vai ser um vídeo um pouco mais longo do que os demais, mas eu te peço atenção, porque tem muita ferramenta bacana para a gente aprender e principalmente para a gente colocar em prática na nossa vida social, profissional, amorosa, enfim, em todas as áreas de nossas vidas. Então fica comigo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tamo junto? A assertividade é uma habilidade regularmente mencionada no treinamento de habilidades sociais e de comunicação. Ser assertivo significa ser capaz de defender os seus direitos ou os de outras pessoas de forma calma e positiva, sem ser agressivo ou aceitar passivamente algo que você não concorda. Assertividade. Reparem que a palavra é escrita com 2 S's, ao invés de um C. Portanto, logo de cara, podemos concluir que assertividade ou ser assertivo não tem nada a ver com acertar, acerto ou estar correto. É tudo uma questão de comportamento, posicionamento e inteligência emocional acima de tudo. Lembrando que inteligência emocional pode ser definida como a habilidade de identificar e gerenciar emoções e sentimentos, tanto próprios quanto daqueles que estão ao seu redor. Na psicologia, assertividade pode ser descrita como uma autoexpressão direta, firme, positiva e, quando necessário, persistente, destinada a promover a igualdade nas relações pessoais, pessoa a pessoa. Vamos falar sobre comportamentos assertivos. Aqueles que se comportam de forma assertiva sempre respeitam os pensamentos, sentimentos e crenças de outras pessoas, assim como os seus próprios, em todas as interações com outras pessoas, seja em caso ou um trabalho, em casa, enfim, com chefes, clientes ou colegas. A assertividade ela ajuda a se expressar de forma clara, aberta e razoável, sem prejudicar os próprios direitos ou os direitos dos outros. A assertividade permite que os indivíduos atuem em seu próprio interesse, se defendam sem ansiedade indevida, expressem sentimentos honestos e demandas específicas, sem negar os direitos dos outros. A doma de nossos sentimentos, sentidos, instintos, emoções e vontades de forma a adequar a comunicação ao perfil do interlocutor e o ambiente em que ambos estão inseridos resume bem o conceito. Uma pessoa ela é assertiva quando ela analisa todos ao seu redor antes de falar. Ela considera as percepções desta análise na hora de se posicionar. Ela não ofende, não omite, parabeniza o correto, pontua o errado, é educado e elegante, usa da franqueza e educação tanto para o certo quanto para o errado, não aponta o dedo, assume a responsabilidade pelos seus erros, partilha os acertos. Vamos falar agora aqui de comportamentos relacionados à assertividade. Comportamento passivo. O indivíduo imediatamente concorda com o que é dito ou com os acontecimentos à sua volta, mesmo que no fundo ele não concorde, ou antes mesmo de ter uma opinião formada sobre a questão. Geralmente é tímido, mas nem sempre, e evita envolvimentos na pergunta, o porquê das coisas. Tem medo de dizer não, de reclamar, e frequentemente tem falta de confiança. Guarda quase tudo o que sente, mas quando chega no seu limite, explode.
vai imediatamente para o outro extremo, provocando rompimentos. Comportamento agressivo. O comportamento agressivo é baseado em ganhar. O indivíduo faz o que é do seu próprio interesse, sem considerar os direitos, necessidades, sentimentos ou desejos de outras pessoas. Isso não quer dizer que esteja errado, mas a forma como se posiciona desconsidera o interlocutor. Quando se é agressivo, se é também egoísta, de forma a não engajar as demais partes naquilo que é proposto. Por exemplo, comportamento passivo e agressivo. É um comportamento peculiar. São ocasiões em que se tem algo a dizer, porém, nem sempre é dito. Por vezes, o indivíduo ele não tem coragem para expressar o que pensa, mas reclama pelas costas. Faz uso de ironia e sarcasmo. Acaba agredindo e irritando, embora esteja sempre brincando. Evita o conflito e raramente se manifesta. Porém, é agressivo por trás dos panos. É o famoso duas caras, por vezes considerado falso. Fica em cima do muro e não manifesta opinião. No entanto, fala dos demais pelas costas. É o tipo de pessoa que não olha muito nos olhos e até distorce as palavras do outro. Vamos falar agora sobre comportamento assertivo. A assertividade é baseada no equilíbrio e requer ser direto sobre seus desejos e necessidades, ainda considerando os direitos, necessidades e desejos dos outros. Quando você é assertivo, você está seguro de si mesmo e extrair o poder disso para entender com firmeza, justiça e principalmente com empatia. É transparente para falar e saber ouvir. Saber ouvir críticas sem partir para o ataque pessoal. Tenha postura segura e comedida. Trata as pessoas com respeito. Aceita acordos. Vai direto ao ponto sem ser áspero. Agora, atenção! As pessoas não apresentam só um tipo de comportamento em todas as situações. Muitas vezes é possível ser agressivo com um colega de trabalho, mas passivo em casa, mas assertivo com amigos. O comportamento assertivo pode não ser apropriado em todos os locais de trabalho. Algumas culturas de alguns países podem entender um comportamento assertivo como grosseiro ou mesmo ofensivo. O Brasil é um exemplo onde a assertividade é confundida com agressividade ou com fulano não vai com a minha cara. Algumas pessoas podem interpretar um feedback assertivo de forma equivocada, né, levando para questões pessoais, emocionais e, por vezes, carregando rancor de forma desnecessária. Agora, por que nós devemos ser assertivos? O indivíduo assertivo lida melhor com os confrontos, tem menos estresse, é mais autoconfiante, sabe agir com mais tato, melhora a credibilidade, lida melhor com as tentativas de manipulação e chantagem emocional. Ser assertivo é uma forma de se sentir melhor e contribuir para que os outros também se sintam melhor e, consequentemente, o ambiente seja mais produtivo e saudável. Agora, como ser assertivo? Assertividade, ela é na prática. Nem sempre é fácil identificar um comportamento verdadeiramente assertivo. Há uma linha bem tênue entre assertividade e agressividade. Alguns indivíduos, por vezes, confundem as duas coisas. Agora eu vou dar para vocês 11 dicas para melhorar a sua assertividade. Bom, eu sou o rei da não assertividade. Eu não me orgulho disso, mas depois de levar tanta porrada por não ser assertivo, eu consegui enxergar e entender
exatamente as minhas falhas. E isso me torna uma pessoa assertiva? Não. Apenas uma pessoa consciente dos meus erros. Além, é claro, de me colocar no caminho correto. Isso porque não é o dia a dia, né, não é do dia para a noite que a gente vai virar essa chave. Portanto, né, eu levei um tempo fazendo errado, outro tempo entendendo o que estava errado e agora eu estou nessa jornada para corrigir tudo isso. E isso leva um outro tempo. De qualquer forma, baseando na minha própria experiência, né, eu separei aqui 11 dicas para melhorar a assertividade. Né, e essa lista deve aumentar em breve. Né? Oremos por isso. Vamos lá. Não grite. Essa é bem básica, mas acreditem, acontece o tempo todo ainda. Por vezes, o tom de voz alterado, mesmo que não seja uma gritaria propriamente dita, já tira a autoridade e respeito de quem o faz. O indivíduo ele acaba passando como mais um desequilibrado que não consegue lidar com as adversidades e pressão do que um membro da equipe. Acredite, isso só serve para reduzir a autoridade, passar a sensação de insegurança e fomentar a rádio peão ou conversas do café. Não seja sarcástico. Essa talvez seja uma das atitudes mais irritantes, porque o indivíduo que a faz não foi passivo, nem agressivo, e muito menos assertivo. A pessoa sarcástica é azeda e irônica. Usa de sarcasmos para fazer piada e não parecer mal, embora continue colocando o dedo na ferida e dando risada, esperando que o interlocutor também ache graça e mais, que entenda o recado. Pouco provável que ocorra dizer: eu estou só brincando. Não desculpa seus comentários. Tenha cuidado ao utilizar esta frase como desculpa para o seu comportamento. Feedback all the time, né, em 2 vias. Nunca postergue um feedback. Tampouco se atenha unicamente aos momentos formais de feedback definidos pelas empresas. Vamos seguir um paralelo aqui. Um pão é melhor consumido fresco ou amanhecido? Né? Não devemos considerar a rabanada, né, nesse cenário, pois é sensacional e feita com pão amanhecido, ok? Pois bem, não deixe para amanhã sob pena de esquecimento ou relativização do erro cometido. O que está errado agora precisa ser comunicado e entendido agora. Simples assim. Porém, ao fazê-lo, não esqueça do item 6 dessa lista. E não se esqueça, peça feedback. É muito importante saber ouvir o que os outros têm a dizer sobre o seu comportamento. Procure sempre observar a força de sua atuação e trabalhe de modo positivo para aperfeiçoar os pontos de melhoria. Ninguém é autossuficiente. Franqueza, modo hard. Especialmente no Brasil, né, gostamos de embrulhar as coisas para presente, minimizando os erros ou, por vezes, negligenciando-os. Por favor, vamos parar com isso. Eu sei que é uma questão cultural. Afinal, não queremos magoar as pessoas. Mas acreditem, esse tipo de atitude, com o passar do tempo, faz mais bem do que mal. Eu tive a oportunidade de trabalhar, né, durante muito tempo em multinacionais, né, quando eu não trabalhava com dependência química. E lá eu vi na prática o que é receber um feedback extremamente duro durante o dia, daqueles que fazem repensar o que estão fazendo e ao término do expediente, né, jantar na casa de quem deu o feedback sem problema nenhum, sem rancor, sem ódio e tampouco sede de vingança, vamos colocar assim. Bom, aqui é um pouco diferente, atuando na área que eu trabalho hoje. As pessoas elas carregam mágoas,
lembram de muitas coisas, ignoram os próprios erros, culpam os outros, suavizam os fatos, enfim, uma infinidade de artifícios para fugir da franqueza. Aparte as ovelhas. Não importa a natureza, tampouco o teor do erro cometido. Expor o indivíduo que o fez não é uma opção saudável no longo prazo. A exposição em função de um erro é fatal, destrói o indivíduo. A equipe é, consequentemente, a empresa. Deseja dar um show na frente de todos? Use das qualidades ou atingimentos de alguém para fazê-lo. Jamais os erros. Os erros precisam ser pontuados, face a face. Elogie em público, corrija em particular. Você não sabe de tudo, embora gostemos de pensar assim. Resumindo esse item aqui, baixa a bola. Por quê? Simplesmente porque saber tudo é humanamente impossível. Se soubéssemos tudo, teríamos empresas de um homem só. Portanto, se você tem um time, cuide dele. Instrua, oriente, ensine e também aprenda com ele. A grande fortaleza das organizações é construída com times e não lobos solitários. Principalmente quando as coisas crescem. Você provavelmente trabalha com pessoas de gerações diferentes da sua. Simplesmente aceite. E este fato muda muito a forma pela qual interagimos com as pessoas. As diferenças entre gerações têm se tornado mais gritantes, assim como o intervalo entre elas tem se tornado mais curto. Por vezes, é preciso adequar a linguagem e a forma pela qual se comunica. Isso não quer dizer distorcer a mensagem, muito menos deixar de dá-la. É mais uma questão de ambiente e vejam só, assertividade. Aprenda a dizer não. Dizer não é bem difícil, especialmente quando você não está acostumado a fazê-lo, né? O bom moço ou a boa moça. Dizer não é vital se você quer se tornar mais assertivo. Conhecer seus próprios limites e quanto trabalho você pode assumir irá ajudá-lo a gerenciar suas tarefas de forma mais eficaz e identificar as áreas de trabalho que fazem você se sentir mais aproveitado. Aqui um grande aliado pode ser a psicoterapia, terapia. Um bom terapeuta, ele pode te ajudar a trabalhar a comunicação e te ensinar a dizer não. Reconheça que você não pode controlar o comportamento dos outros. Não cometa o erro de se responsabilizar pela forma como as pessoas reagem à sua assertividade. Se, por exemplo, reagirem negativamente em sua direção, tente evitar devolver na mesma moeda. Se expresse de forma positiva. É importante dizer o que está em sua mente, mesmo quando você tem um problema difícil para lidar. De qualquer forma, você deve fazê-lo de forma construtiva e sensível. Não tenha medo de se defender e enfrentar pessoas que o desafiem. Você pode até estar com muita raiva, mas lembre-se de controlar suas emoções e permanecer respeitoso. Dê voz às suas necessidades. Não espere que alguém reconheça o que você precisa. Você pode esperar para sempre. Tome a iniciativa e comece a identificar as coisas que você deseja agora. Em seguida, estabeleça metas para que você possa alcançá-las e comunique-as de forma clara. Por que buscar a assertividade, afinal? Um dos principais benefícios de ser assertivo é que este tipo de comportamento torna a pessoa mais segura de si mesma. Além disso, em geral, pessoas assertivas
tornam-se grandes gestoras. São pessoas que tratam as demais com justiça e respeito e são tratadas pelos outros da mesma maneira. Isso significa que são bem-quistas e vistas como líderes com os quais as pessoas confiam e desejam trabalhar. Negociam soluções bem-sucedidas no estilo ganha-ganha. São capazes de reconhecer o valor da posição de seu oponente e podem rapidamente encontrar um terreno comum e aceitável para ambos os lados. São solucionadores de problemas. Se sentem capacitados para fazer o que for preciso para encontrar a melhor solução para os problemas que surgem. São mais resilientes. São indivíduos seguros de si mesmos e não se sentem ameaçados ou vitimizados quando as coisas não saem conforme planejado. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no nosso canal e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, essas informações que nós aprendemos juntos hoje. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu!